Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Ele é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada, a primeira vez que vem no programa, que é a senhora Terezinha de Jesus Pires Santos, que coordena o arquivo da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Bem-vinda ao programa, senhora Terezinha. Obrigada, agradeço pela oportunidade da participação no programa. Eu fiquei muito encantada lendo a obra, né, e a vida de Edmundo Cardoso. Foi uma pessoa muito importante em Santa Maria. Ele era muito motivado pela arte, pela cultura, inclusive criou o primeiro centro cultural de Santa Maria. Me instigou essa história, uma história muito bonita, com alguns livros publicados sobre a vida dele. Então hoje nós vamos falar sobre vida e obra de Edmundo Cardoso e a criação dessa casa de memória que leva o nome dele, né? Por isso convidei então a senhora Terezinha, que foi a criadora da casa, que coordenou, né, todo esse processo, né, que o artista Edmundo Cardoso guardava muitas coisas, arquivava, tinha muito material. Então, em 2002, ele morre, né? Edmundo Cardoso morre e é criada essa casa, que se chama Casa de Memória Edmundo Cardoso, que a senhora assumiu a organização e a coordenação do acervo. Então, conte para mim e para o nosso público quem foi Edmundo Cardoso, né? Onde ele nasceu, como é que foi a infância dele, a família dele e a formação que foi construindo essa história. Edmundo Cardoso nasceu em Santa Maria. Ele era louco por essa cidade, aqui ele viveu a vida inteira. Ele nasceu no fundo do Teatro 3 de Maio, onde tinha umas casinhas de madeira que eram ocupadas pelos funcionários do Diário do Interior. O seu pai era o tipógrafo do jornal Diário do Interior. Ah, que bacana. E então eles moraram ali. E o Edmundo, ele tinha, desde pequeno, ele era uma criança muito curiosa, com muita vontade de aprender. Ele vivia muito no jornal, junto ao pai, olhando como o pai colocava os tipos para preparar o jornal. E ele, inclusive, dizia que começou a aprender de trás para diante, porque ali, olhando os tipos do jornal e também atrás da tela do Teatro Independência, Cinema Independência, que foi inaugurado quando ele tinha 5 anos de idade. Uhum. E desde essa época ele já começou a assistir filme atrás da tela do Cinema Independência. Então, uma criança muito ativa desde pequena, muito curiosa, com muita vontade de aprender. E o seu pai, que era uma pessoa também que conhecia bastante pessoas da cidade, porque ele era do jornal, ele pensou que tinha poucos recursos, mas ele podia introduzir o filho nas rodas de intelectuais para que ele pudesse aprender. E foi assim que o Edmundo foi se instruindo, foi aprendendo, principalmente nas rodas do Café Guarani, que era do outro lado da rua, no outro lado da praça, porque ele nasceu por lado do Teatro 3 de Maio, viveu naquela região ali toda a infância.
Mas o teatro, o Café Guarani ficava do outro lado da rua e ele frequentava aquele Café Guarani ali para ouvir as conversas dos poetas, dos escritores da época, das pessoas que tinham conhecimentos para que ele dizia que podia aprender na fonte da sabedoria. Olha. O Edmundo gostava muito desse termo. Né? Então foi assim que ele começou a aprender. E depois ele estudou na escola da Dona Hilda de Paulo Vasconcelos, e ele era tão grato por ter aprendido com a Dona Hilda, que depois, quando se tornou adulto, lá já com bastante idade, ele fez um projetinho, entrou na Câmara de Vereadores, para que o nome da Dona Hilda de Paula Vasconcelos se tornasse o nome de uma escola de Santa Maria. E realmente é uma escola que fica no bairro Menino Deus, né? E se tornou uma escola. E o Edmundo, a formação maior do Edmundo, na verdade, foi a de guarda-livros, que ele fez o curso na Escola Fontoura da Ilha, que era famosa na época em Santa Maria. Inclusive ali também ele fez o serviço militar, que era o tiro de guerra, que chamava. Né? Que legal. Depois ele teve uma formação em jornalismo? Não, ele saiu com 15 anos, ele saiu da escola de guarda-livro e entrou no jornal Diário do Interior. Então o curso de jornalista do Edmundo, naquela época não existia, foi a prática do jornalismo. Claro. Ele entrou como foca e ali ele foi galgando, né, os caminhos até chegar um repórter, né? Então no Diário do Interior ele foi repórter durante todo o tempo que trabalhou lá. Depois, em 34, inaugura a Razão. Aí, na Razão, ele não era funcionário da Razão, mas ele escrevia para a Razão. Ele colaborou por muito tempo, né? Sim, Ele gostava de escrever. Com 21 anos, ele já redigia artigos para a Razão. Né? Ele era uma pessoa bem envolvida. E como é que foi, então, essa atuação dele na cultura da cidade de Santa Maria e o envolvimento com a arte? Eu li que ele fundou a Escola de Teatro Leopoldo Frois e o Clube de Cinema Santa Maria. Como é que foram essas criações? Bom, o Edmundo, antes da Escola de Teatro, de criar a Escola de Teatro, ele já se envolvia muito com outras atividades teatrais, cinema, né? Ele se envolvia muito. Ele era uma pessoa que era... As maiores paixões do Edmundo eram... Ele dizia que no passado ele dizia que era cinema, teatro e mulher. Depois era cinema e teatro. Ele era muito brincalhão, o Edmundo, né? Tinha esse lado muito brincalhão. E o Edmundo, então, antes da escola de teatro, ele fazia teatro em outros grupos. Né? Ele fez teatro no Grupo Lobo da Costa, que funcionava nos fundos da Igreja Metodista. Ele fez teatro com Rubens Belém, filho do João Belém. Né? Ele admirava muito o João Belém, que era um escritor, teatrólogo, né? Que fez escreveu um livro mais importante, também um dos livros mais importantes da história de Santa Maria. Né? E ele já foi, então esse encontro, esse conhecimento com essas pessoas fez ele cada vez mais se apaixonar pelo teatro. E ele via que os grupos eram pequenos e não resistiam muito tempo. E ele então foi, junto com outros amigos, resolveram criar um grupo de teatro. Mas isso aconteceu porque foram convidados por alunas do Colégio Centenário que estavam por se formar e queriam fazer um evento na formatura. Então solicitaram para o Edmundo, que já sabiam que ele era envolvido, que ele podia organizar uma peça teatral para a formatura. E foi ali, então, o início da Escola de Teatro Leopoldo Frois, 1943, com a peça A Saudade. Que bacana! E como nascem artistas aqui em Santa Maria, que depois também vão atuar em outras cidades, em outras capitais, né? Inclusive ele conheceu Iberê Camargo, Procópio, né? Como é que foi essa relação e esse conhecimento? O Edmundo e o Iberê, o conhecimento deles se deu quando eram adolescentes, né? O Edmundo tinha um tio que morava no Itararé, na casa da avó do Iberê. Então foi a partir daquele conhecimento ali
porque o pai do Edmundo ia muito lá visitar o irmão, levava o Edmundo, e eles se conheceram e ficaram amigos. O Iberê foi estudar no Arte Ofício, né? Sim. E ali a vida deles se tornou mais próxima, com morarem mais próximos também. Então, o Iberê também era apaixonado por teatro. Então, tanto é que nas obras de Iberê sempre tem, da época que ele estudou em Santa Maria, né? Sempre tem um fundo de aviação férrea, de palco de teatro, alguma coisa assim. Né? E foram amigos até a morte do Iberê. Né? Durou. Até o final, né? Até o final. E a escola de teatro durou 40 anos, apresentou mais de 40 peças. E sempre teve aquele embasamento inicial daquele mesmo grupo, que era um grupo de amigos forte, que se manteve até o fim, né? E a primeira esposa dele, a Edna May, também era atriz, né? A Edna May não começa como fundadora, mas logo em seguida ela entra para a escola de teatro e permanece também até o seu falecimento. Né? A Edna May foi uma atriz muito importante na história do teatro santamariense. Ela faleceu em 1979. Inclusive no Instituto da Educação Lauro Bilac, o salão de festas leva o nome dela pelo belíssimo trabalho que ela fez. Que lindo! Santa Maria tem histórias de pessoas, histórias lindas, né? De pessoas muito, muito inteligentes, uma inteligência viva, né? E fale um pouquinho sobre o clube de cinema e a participação de Edmundo Cardoso como ator no filme Os Abas Largas. Como é que foi essa... O clube de cinema também, o Edmundo gostava muito de cinema e não tinha aqueles cinemas assim, só cinemas daquele circuito de cinema, né, normal de rua, de calçada. E aqueles cinemas mais... arte não apareciam quase, né? Sim. Então ele, como ele lia muito, ele sabia bem dos filmes que estavam acontecendo, e ele conversava também com pessoas que eram aficionadas desse tipo inclusive de Porto Alegre, e aí resolveram ele mais uns amigos, inclusive um fotógrafo que tinha em Santa Maria, que era muito, muito importante também, a Luiz Gonzaga Schlein. E acabaram se reunindo um grupo e criando também o primeiro clube de cinema de Santa Maria, de 1951, que durou mais de 10 anos, né, também. Né? A Escola de Teatro, mais de 40 anos, o clube de cinema, mais de 10 anos. Aí depois o cinema foi ampliando mais as suas atividades, foram surgindo aí mais outras diversões que foram diminuindo um pouco aquele acesso aos filmes ali, e eles acabou mudando. E ele foi convidado para atuar nos Abas Largas, que foi exibido em Santa Maria em 1960 pelo Lupas Filmes do Rio de Janeiro. Começou a se pensar nos Abas Largas na década de 1960. Na verdade, o filme aconteceu em 1962 e o lançamento em 63. O Edmundo foi convidado por Salim Schertz, que era o diretor do filme, para participar deste filme. E ele e a dona Edna e o ator da Escola de Teatro, que era o João Teixeira Porto, que era um grande ator também da Escola de Teatro Leopoldo Freud. Os três participaram. Então os três participaram do filme, que era as locações aconteceram na Brigada Militar, né, nos ambientes da Brigada Militar, e falava dos Abas Largas, que eram soldados que combatiam o abigeato em Santa Maria, na região de Santa Maria, né? Então era sobre mais ou menos essa história. Sim, ele foi filmado aqui em Santa Maria, né? Muito bacana, a televisão Santa Maria já exibiu esse filme, né? Acho que vocês podem procurar para ver. A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos conversar sobre as premiações, algumas homenagens, né? E distinções que foram feitas durante a carreira do Edmundo Cardoso e mais outras coisas interessantes. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização,
Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E continuamos conversando com a senhora Terezinha de Jesus Pires Santos, é isso? Disse o nome certinho? Sim. Senhora Terezinha, a senhora nasceu em São Cepé, né? E depois, mais tarde, veio estudar em Santa Maria, trabalhou como professora, hoje é aposentada. Eu gostaria que a senhora falasse da sua formação, né, da sua vinda para Santa Maria, sua vida profissional e cultural, e como é que foi a participação da senhora na vida de Edmundo Cardoso, né? A senhora conheceu ele, como é que conheceu, que depois veio a casar com ele? Bem, a minha formação superior foi o curso de Geografia, que eu fiz ainda na FIC, porque ainda não existia na Universidade Federal de Santa Maria, né? Sim. Mais tarde eu fiz o curso de Orientação Educacional. E eu conheci o Edmundo, na verdade, foi numa primeira reunião que eu estive no colégio, no Instituto de Educação Olavo Bilac, quando fui transferida para o Instituto de Educação Olavo Bilac para assumir o lugar da professora Edna May, que eu nem sabia que eu estava assumindo o lugar dela, em orientação educacional. Foi naquele dia que eu conheci o Edmundo pela primeira vez. Não conhecia. A minha vida cultural era muito rasa, porque eu era uma pessoa de fora e eu trabalhei muitos anos no interior, do Passeretã, depois vim para a cidade, trabalhava na periferia da cidade, nas escolas da periferia, e a gente não tinha muitos recursos antes de trabalhar, né? Então não tinha, eu lia muito, não tinha bastante instrução, tudo, mas cultura em termos de escola, né? Sim. Mas eu nunca tinha ido numa peça de teatro. E vida social também não, eu trabalhava mais fora e não participava tanto. Não tinha vida social, não tinha, era muito pouca vida social. Mas a minha vida cultural é com relação à escola, né? Sim, escola, educação. É isso aí. E então eu conheci Edmundo naquele dia, depois passaram-se 3 anos que praticamente não cheguei a Edmundo, né? Foi lá naquele momento que a dona Edna estava sendo homenageada com o nome de Salão de Festas Edna May Cardoso, pelo belíssimo trabalho que ela fez no Instituto de Educação Olavo Bilac. Depois, outra vez, eu fui encontrar o Edmundo 3 anos depois, um dia que eu fui com uma amiga no calçadão, e eu passei e ele estava junto com o Paulinho, o anãozinho que trabalhou na escola de teatro também, nas peças infantis. Então, quando eu passei, o Edmundo não me conhecia quase, nunca tinha. Perguntou quem é aquela moça, né? Elegante, alta, magra. Legal. E aí o Paulinho disse assim: eu conheço. E já disse quem eu era, que era minha família, tudo. Me conhecia da periferia da cidade, do bairro Medianeiro, muito tempo atrás. Sim. E aí deu umas dicas lá para ele, e aí a partir dali o Edmundo começou a me procurar. Foi assim que a gente se conheceu. Se interessou. Inclusive foi lançado
esse livro que a senhora tem na mão aí, foi em 2017, é isso? Que foi feita essa publicação, onde 40 personalidades de Santa Maria escreveram a sua relação na vida de Edmundo Cardoso, né? Que bacana essa publicação. E aí a senhora, e ele recebeu muitas homenagens, distinções e premiações. A senhora quer citar algumas? Sim, posso citar. Primeiro que eu vou citar é que ele foi o médico honorário da primeira turma de medicina de Santa Maria. Ah, que legal. É diploma de mérito do terceiro Festival Gaúcho de Amadores do interior do estado. Né? Diploma de honra ao mérito pelos 25 anos da Escola de Teatro Leopoldo Frois. Ele tem placa de bronze também pelo trabalho de 30 anos na Escola de Teatro Leopoldo Frois. Prêmio Membuí 1974. É nome da biblioteca da Escola Estadual Érico Veríssimo. Diploma do projeto Palco do Rio Grande, destaque teatral de 1977 pelo estado do Rio Grande do Sul. Exposição fotográfica Vida e Obra do Edmundo Cardoso, que nós tivemos também no ano dos 100 anos dele, em 1917. Patrono da 28ª Feira do Livro de Santa Maria. Homenageado ao Teatro de Maio pela sua trajetória teatral. Né? Homenageado do primeiro Festival Nacional de Cinema, de Vídeo Cinema, com o troféu Vento Norte. Que bacana! Ele é homenageado do primeiro Festival Municipal de Arte Cênica de Santa Maria, período em que ele faleceu. A medalha de mérito teatral de Edmundo Cardoso foi sugerida pelos vereadores de Santa Maria, vereador Dani Avello, e foi aprovada pela Câmara de Vereadores e é concedida a cada 2 anos a um ator santamariense. Patrono da Academia Santamariense de Letras e pertenceu à Academia Rio Grandense de Letras. É denominação do espaço em frente, naquele largo que fica em frente ao Teatro 3 de Maio, ao Cinema Independência, ao Hoje Shopping, e onde era antigamente também o jornal A Razão, onde ele trabalhou. Leva o nome dele. Aquilo ali é o Largo Edmundo Cardoso. É nome de rua no município de Itaara e fez parte do projeto cultural da primeira campanha de popularização da arte em Santa Maria. E o documentário Uma Vida Multifacetada, feita pelo Cassol. Isso, é lindo esse documentário, vocês podem procurar no YouTube, eu assisti, tem vários documentários sobre ele, mas esse tem 1 hora e pouco, né? Muito linda a história. E atualmente saiu, mais agora o ano passado, saiu o Edmundo Está em Casa, do Laed, com o diretor, e que foi relançado esse ano no Teatro 3 de Maio, no Dia Nacional do Teatro. Né? Que legal. Eu gostaria que a senhora falasse, vamos falar agora sobre a Casa de Memória Edmundo Cardoso, né? Edmundo Cardoso, ele reuniu e preservou na residência dele inúmeras fotografias, jornais, revistas, livros, obras de arte, objetos e documentos na época, quando ele era vivo, né, e que hoje servem como fonte de pesquisa aos interessados na história de Santa Maria. E a senhora Edna, a senhora Terezinha, ela tem uma formação também, uma especialização em museologia, né, e foi uma das fundadoras do Sistema Municipal de Museus de Santa Maria. Como é que nasceu a ACMEC, o acervo da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, que é também uma associação de amigos? Fala para nós desse espaço. A Casa de Memória de Edmundo Cardoso nasceu quando Edmundo faleceu, em dezembro de 2002. Nós decidimos, eu e a Gilda, e graças a Gilda, né? Sim, a Gilda é filha da senhora Edna Cardoso, e do Edmundo Cardoso. Nós decidimos que íamos continuar o trabalho do Edmundo Cardoso, preservando tudo aquilo que ele guardou e continuando aquele trabalho que ele fazia. Então, a partir dali, passou a chamar Casa de Memória do Edmundo Cardoso, uma casa de pesquisa por excelência, porque, na verdade, ela tem um acervo, biblioteca, arquivo e museu, mas nós não temos uma vigilância para permanecer com a casa aberta, e nem condições de manter a casa todos os dias da semana. Sim. Porque a casa não tem nenhum patrocínio de ninguém, subsídio de ninguém, quem mantém é a família.
e é bastante difícil, né? Então, ela, graças ao trabalho das pessoas, como a Fundação, a Associação de Amigos da Casa de Memória também, que foi fundada em 2015, que nos ajuda muito, a pessoa da Clara, que atualmente era presidente da associação até há pouco, agora passou para a Gilda. Então ela está se mantendo. É uma casa que tem um acervo riquíssimo em história de Santa Maria, tem os jornais mais antigos de Santa Maria, que datam de 1888 a 1904, 1905. Que muitas pessoas se servem, né, de pesquisas lá que não tem em outros lugares essas fontes. Todo esse acervo é utilizado para pesquisa, né? É muito utilizado, principalmente para alunos universitários. Sim. Então, a Associação dos Amigos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso nasceu em 2015, mas a casa nasceu em 2002, que está completando 20 anos de existência esse ano. 20 anos, E vocês estão fazendo várias celebrações, várias atividades para comemorar. Já aconteceram algumas. Quer falar as que já aconteceram e as que vão acontecer? Nós já tivemos agora, mais recente, nós tivemos um curso, uma oficina de informática dada pelos próximos meninos que são estudantes da universidade, do curso de História, que são amigos da casa, porque eles já passaram de estágio e tudo e continuam lá, né? Sim. Então eles deram uma oficina sobre informática para as pessoas que queriam aprender a manejar Instagram, esses aplicativos. Então, foi muito concorrido, principalmente por senhoras. Que legal! Que queriam aprender como chegar. Olha que lá, ótimo! Né? E depois nós tivemos a palestra sobre arquitetura de Santa Maria com o José Antônio Brenner, arquiteto. E agora nós já temos planejada para a semana que vem uma tarde de poesia. Recital de poesias, né? Com a turma dos poetas de Santa Maria. Depois nós já vamos ter uma semana depois nós vamos ter um curso uma oficina de encadernação, de restauração. Ai, que bacana. Na outra semana já temos mais uma palestra também com o professor Binato, né? Conheço o arquiteto Binato. Arquiteto sobre arquitetura também. Vai e falar temos sobre outra oficina de conservação e construção de embalagens para restauração de fotografias, de livros. E depois temos mais ainda. Todas essas oficinas são na Casa de Memória. Todas as oficinas são na Casa de Memória. Qual é o endereço? Temos uma palestra com o Pedro Brum, que já está também em andamento, possivelmente para agosto. Setembro nós temos um passeio dentro da casa, uma noite na Casa de Memória com o vereador Werner Rembrandt, que foi médico e amigo pessoal do Edmundo. Que legal. Ele vai conduzir. E assim nós temos várias coisas ainda. O lançamento do livro sobre a professora Regina May. Vai ter um lançamento? Que uma bacana. exposição também sobre a ex-colônia da Silveira Martins, com fotografias inéditas de 1888. E os autores eram Edmundo dessas fotografias? Tudo são obras que foram coletadas por Edmundo na casa. Estão na casa. Né? Que bacana. Tudo faz parte do acervo da Casa da Memória de Edmundo Cardoso, que é muito rico e variado. Tá, então onde as pessoas podem ler essas atividades que é aberto ao público, a gente pode participar do recital, das palestras, dos cursos de encadernação, tá no site, a associação tem um site? Está no site, está no blog da Casa de Memória do Edmundo Cardoso, tem os endereços também, estão colocados ali os telefones disponíveis, tanto o meu telefone, por exemplo, meus 2 telefones estão disponíveis ali, o telefone da Clara, que é da Associação dos Amigos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Então, bem variado a possibilidade. A gente chama ACMEC. A Casa de Memória é CEMEC. A CEMEC é a associação. É a associação. Dos amigos da Casa de Memória. A Casa de Memória é Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Porque alguns dizem acervo da Casa de Memória, outros dizem Casa de Memória, e eu fiquei um pouco em dúvida. A CIMEC é a Associação dos Amigos da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. E CEMEC é a Casa
de memória de Edmundo Cardoso. Que bacana. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Nós precisamos encerrar o programa. Queres transmitir alguma mensagem, enfim, sobre essa relação com a memória, com um ator, um artista tão vibrante? O que deixou na sua vida? Olha, o que a gente pode colocar também é que, a partir do falecimento do Edmundo, da abertura da Casa de Memória, a gente já lançou também 3 obras sobre acervo da Casa de Memória, né? Lançamos uma obra de um escritor santamariense esquecido, né? Getúlio Schilling, que é uma obra que está esgotada, foi lançada pelo A Lei do Livro em 2005, e em seguida esgotou, uma obra muito bonita, uma diagramação linda do Walter Noah Filho, né? E foi feita, organizada por mim, pela Gilda, o Walter e o José Nilton Marchiori também, que era professor da universidade. Depois lançamos outro livro sobre as memórias que o Edmundo deixou, muitos artigos, crônicas sobre jornalismo, sobre a cidade, sobre teatro. Essas obras a gente compra onde? Compra lá na casa? Essas obras tem lá na casa, quer dizer, as que tem lá na casa. Edmundo, que eu conheci, e as vivências e memórias de Edmundo Cardoso. Tá. A outra, do Getúlio Schilling, foi esgotada há bastante tempo. Sim. Né? E agora nós pretendemos lançar a obra sobre a Edna May. Teria eu deixado a marca dos meus passos? É mais ou menos isso. Ai, que bacana! Muito obrigada pela sua colaboração ao programa. Eu desejo sucesso à Casa de Memória de Edmundo Cardoso. Adorei conhecer a história e com certeza irei participar de algumas atividades como arquiteta, como artista, como poeta, que eu sou membro da Casa do Poeta de Santa Maria. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de divulgar a Casa de Memória, né? É muito importante para nós. Isso. E nos colocar à disposição. Obrigada. Para vocês também. Obrigada, para mim também. Muito obrigada, Fiz questão de trazer e de mostrar a casa. Eu gosto sou um pouco como Edmundo Cardoso, embora não tenha conhecido, mas eu gosto desse movimento de arte e cultura na cidade e valorizar as pessoas que fazem. Parabéns. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, que você pode assistir na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas, ou nas nossas páginas sociais. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Dê uma olhadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, onde você encontra essas peças que às vezes eu mostro no cenário ou eu uso, né? E a gente se vê nos próximos programas, e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center.